Telcuri, você que também circula aí por Brasília diariamente, de acordo com esse seu termômetro, assim, o que você avalia nesse 1 ano e meio de governo Lula? Porque você tem o copo meio cheio e meio vazio sempre. Para quem detesta o Lula, tem que admitir que algumas coisas, poxa, rolaram. E para quem detesta o Lula, celebra algumas coisas que não rolaram. Faz parte da política brasileira, política de qualquer lugar. O que você destaca nesses 18 meses? Olha, uma das promessas era a quantidade de mulheres em cargos elevados dentro do governo. Isso, de fato, não aconteceu. E não só isso, 2 mulheres foram demitidas durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Ana Moser deixou o Ministério dos Esportes, a Daniela Carneiro deixou o Ministério do Turismo e a presidente da Caixa também foi trocada. Enfim, são para além da não indicação de muitas mulheres para tribunais, tanto tribunais regionais como tribunais superiores, esse é um ponto que merece bastante destaque. Em contrapartida, o governo conseguiu aumentar a quantidade, por exemplo, de pessoas negras em cargos comissionados, em cargos de confiança do governo federal. Aumentou, não se chegou ainda ao objetivo que deve ser alcançado até o final de 2025. Inclusive, o Ministério Público Federal cobrou o governo e alertou a respeito desse fato. Coisas boas e coisas ruins. O governo conseguiu aprovar no passado a reforma tributária, conseguiu aprovar o arcabouço fiscal. A Larissa mencionou a aprovação da PEC da transição antes mesmo de o governo assumir, porque precisava de dinheiro, ou o governo começaria paralisado, com uma dificuldade muito grande. Contou também com uma boa vontade do Congresso Nacional. É importante deixar isso muito claro. Com relação ao tributário e ao arcabouço fiscal, a mesma coisa, uma vitória do governo, mas que também é de interesse do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Reforma tributária, um dos principais pontos. Melhorou a relação institucional, que vinha sendo desgastada durante o governo de Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Isso é um ponto muito importante. Depois de anos de ataques ao Supremo e aos ministros do Supremo, e instigar ataques por parte do governo federal, melhorou indiscutivelmente a relação do governo federal com o Supremo. Qual que é o lado ruim disso? O governo começou a acionar mais o Supremo Tribunal Federal diante da boa vontade dos ministros nesse cenário. Isso fez com que, e aí o problema ruim da articulação política do governo, o governo, com o Congresso Nacional, o governo recorresse ao Supremo Tribunal Federal, o que piorava a articulação política e piorava o ânimo entre o Executivo e o Legislativo. Então é uma coisa boa a relação institucional? Ótimo. Os poderes devem estar sempre bem alinhados, apesar de discordâncias, não é para passar a mão na cabeça de ninguém, mas deve haver uma boa relação institucional entre o governo federal, o Legislativo, o Supremo e o governo federal. Acontece que, diante de uma dificuldade na articulação política, com um Congresso muito mais conservador, o governo do presidente Lula, que melhorou sim a relação institucional com o Supremo, passou a acionar muito mais o Supremo e a ter vitórias no Supremo, o que incomoda o Congresso. Então, a partir do momento que você melhora a relação institucional com o Supremo, você piorou com o Congresso Nacional. O que não foi bem? Cortar gastos. O governo não conseguiu cortar gastos nesse 1 ano e meio. Está sendo muito mais cobrado agora do que foi lá no ano passado, porque acaba a lua de mel em determinado momento. Apesar de vitórias importantes como o arcabouço, a reforma tributária, agora foco na aprovação das regras para colocar a reforma tributária em prática, em andamento. Para além disso, passada essa boa vontade, passadas as vitórias e as conquistas do governo, o governo precisa cortar gastos. Para além dos investidores brasileiros e dos especialistas aqui no Brasil, os investidores estrangeiros também estão de olho nisso. Isso vai ter uma série de impactos positivos para a população a partir do momento que o governo cortar gastos. Há uma crítica de que o governo aumenta a arrecadação e, por outro lado, não consegue cortar os gastos. Essa lógica tem que mudar e o governo está sendo muito mais cobrado. Agora, há uma pressão muito maior em cima do governo do presidente Lula, no Ministério da Fazenda, para que esse corte de gastos aconteça de maneira saudável para as contas públicas, obviamente sem prejudicar quem não deve ser prejudicado. O presidente deixou isso muito claro, inclusive na semana passada, que avalia a possibilidade do corte de gastos, mas que não quer atingir a população mais pobre, de fato. Mas é preciso haver o corte de gastos e nesse 1 ano e meio não houve.
Que importante a gente poder olhar para esse 1 ano e meio. Eu tô com uma sensação de 31 de dezembro. Eu acabei de ter isso. Sabe quando você chega ao 31 de dezembro e olha para trás? É porque a gente está lidando, claro, com essa efeméride de ser 1 ano e meio de governo. Que é importante poder trazer esses olhares dos analistas, porque eles convivem com isso diariamente, sobre aquilo que aparentemente foi ruim e aparentemente não tem sido muito bom. Pedro Duran, quais são os assuntos mais custosos e os que trouxeram benefícios para esse governo neste 1 ano e meio, na sua opinião? Pois é, Elisa, eu vou dar primeiro bom dia para o Theo e para a Larissa. Se a gente olhar do ponto de vista prático os números, eu acho que o maior desafio do governo Lula é recuperar aquela popularidade que ele teve na posse quando foi empossado presidente da República para o seu 3º mandato. Aquela cerimônia, você começou falando daquela imagem bastante simbólica da representatividade do povo brasileiro. A gente pode até colocar a imagem de novo. Está aqui ainda no meu tablet. Que ela mostra claramente como havia ali, naquele momento, Elisa, população indígena, um catador, um menino negro, um homem negro, as mulheres representadas. Havia ali uma preocupação de dar amplitude ao alcance do governo e entender o Lula 3 como uma representação popular legítima. Na prática, se a gente olhar para os últimos atos de comunicação do governo nesses últimos meses, são modelos quadrados. A gente vê aqueles cenários do Lula no palanque, com os governadores, com as autoridades, um grande banner atrás, câmeras e, enfim, toda essa... Aquelas falas longas. Aquelas falas longas, né? Toda essa estratégia de comunicação, que ela é muito tradicional. E hoje em dia ela não dialoga mais. A comunicação da política tem mudado e o governo Lula precisa acompanhar essa mudança. Muito menos é suficiente, por exemplo, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro consiga um vídeo viral nas redes sociais. Basta que ele desça no aeroporto de uma cidade pequena do interior de algum dos estados conservadores brasileiros e seja abraçado pela população. Por que Lula não consegue fazer isso? Ou melhor,